Olá, amigos e amigas, amados e amadas do Senhor. Igreja morre. É sério isso? Você concorda que a igreja pode morrer? O que o Senhor Deus disse sobre que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? Não foi isso que o Senhor Deus disse? Ora, a palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor não mente. A igreja é dele. Como que ele vai permitir que a igreja morra se a igreja é dele? Vamos lá observar o que ele diz para Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Mas eu não estou aqui contestando, discordando, discutindo com o Senhor, que eu não sou louco. Mas igreja morre sim. Basta entrar o pecado na igreja. Não é o pecado que nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. O pecado afasta-nos do Senhor. E o homem que está ali, o dirigente da igreja, o pastor, o bispo, o apóstolo, não importa, que está ali à frente de uma igreja, que está ali com o livro santo na mão, se ele, de repente, der lugar para o diabo, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Afinal de contas, essa palavra que está no livro santo também não é para o dirigente da igreja, o presidente de uma grande igreja, o pastor, o líder, o fundador. Ele pode estar em pecado ali no púlpito, pregando a palavra de Deus, sendo usado pelo Espírito Santo, em pecado. Pecado significa transgressão contra Deus. E dessa forma, se está transgredindo o Senhor, está transgredindo os seus mandamentos, a sua palavra, está em rebeldia, fazendo o mesmo papel de Lúcifer. Está separado de Deus. E o que nós temos visto hoje? O que você tem observado hoje? Eu tenho um irmão muito querido, não vou falar o nome dele. Meu irmão, você sabe que eu estou falando de você. Ele sempre amou muito estar na casa do Senhor. Era um momento muito alegre, no momento do culto. Vestia a sua melhor roupa e ia todo alegrinho, perfumadinho, com o livro santo que ele ama tanto, e deixou de ir. Me disse há algumas semanas atrás. Porque a igreja, na verdade, já está morrendo. A igreja que diz que pertence ao Senhor, a igreja evangélica está morrendo. Não todas, eu nunca cometo a tolice, a estupidez de generalizar. Não, nós vamos falar ainda sobre a igreja que não morre. Um exemplo mesmo, uma igreja que eu vi morrer, ela foi fundada na minha casa. Eu já dei um testemunho, não sei qual dos meus vídeos. Pastor muito querido, eu estava ali no movimento na minha casa, o Senhor Deus de repente fez um movimento ali, nós ex-prostitutos, que prostituímos, fumávamos maconha, de repente nós nos convertemos. O assunto por que nos convertemos é muito longo, não quero me estender nisso aqui, e de repente começou a vir pessoas, vizinhos, a garotada que fumava maconha, que usava cocaína, começou a vir muita gente, ali se tornou praticamente uma casa de recuperação, desde travesti até portadores de HIV, e ficou uma coisa impressionante. Culto todo dia, era vigília, era oração dia e noite, era uma coisa maravilhosa. E de repente chegou um pastor muito bonzinho, e eu nunca quis ser pastor, e ali nós fomos para a igreja dele.
Essa igreja cresceu, eu fui enviado lá para Jocum, seminário, fazer o curso. Fiquei 9 meses longe de São José dos Campos. Quando eu retornei, a igreja estava muito grande, aproximadamente 150, 200 membros, aproximadamente. Essa igreja morreu, o nome dela, Igreja Batista Redenção. Aliás, o nome que eu, como vice-presidente da igreja, eu que sugeri, e numa votação, era tudo ali muito democrático, foi escolhido esse nome. O pecado. Ah, sim, a mesma igreja que, depois que cresceu toda, ficou bastante soberba, diz que eu, apesar de ter feito seminário, não podia pregar, eu era muito gay, muito efeminado, a minha voz, o meu jeito, os meus gestos. Por isso que foi muito difícil para mim ter esse canal. Como que eu ia falar de Jesus depois que disseram lá na minha própria igreja que não era bom? Eu poderia escandalizar a igreja de Cristo. Talvez eu estivesse até ainda em prostituição, porque eu tinha que mudar, tinha que ser machão, falar com voz grossa. Quem sabe casar, um casalzinho de filhos, não é não? Então, meus queridos e minhas queridas, meses depois que eu me afastei, traumatizado e chorando dia e noite, era a minha igreja, meses depois descobri que o pastor tinha no mínimo seis amantes dentro da igreja. Por isso que já tinha se separado alguns meses antes daquela bela esposa. Enfim, a igreja, ela foi morrendo, ela foi definhando. Não era mais, obviamente, o Espírito Santo que estava lá, e eu acompanhei essa época. O culto era pesado, nada fluía. Não se sentia a presença de Deus, não se sente a presença de Deus numa igreja cujo líder lá no púlpito está em pecado, em transgressão. Não venham me dizer que o Espírito Santo está no lugar onde está o pecado. Quando não há presença do Espírito Santo numa igreja, ela se torna um clube, ela se torna uma igreja fria. Não há igreja sem Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo. É Ele, o Espírito de Deus, que nos leva a adorar o Senhor, a sentir a presença gloriosa do Senhor, a muitas vezes nos derramarmos em lágrimas. É o Espírito Santo que usa o líder, o pregador, o pastor. É o Espírito Santo que rege a igreja. Tá? Tem muitas igrejas aí sobrevivendo sem Espírito Santo. Muitas vezes é o dinheiro, é a ganância que está ali. E aí o povo se acostumou, assim como procura um clube nos finais de semana, também procura a igreja, é um costume. Mas se alimentar, não. Alimentar da palavra, o alimento vem da parte do Espírito Santo. Primeiro nós veremos aqui como que iniciou-se a igreja. Atos 1:8. Isso é maravilhoso demais, e vocês vão entender perfeitamente agora porque que eu estou falando, que a igreja sem ele é uma igreja morta, é uma igreja sem vida. Pode ter lá um ajuntamento de pessoas, as colunas bonitas, o mármore, o púlpito muito bonito, um homem falando bonito lá, com o seu terno bonito, pode dar até uns pulos lá, uns rodopios. Tudo carne. Tudo carne. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E só então. E então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo anterior, 7. Fiquem em Jerusalém e aguardem até que eu vos envie o Espírito Santo da parte do Pai. Assim começou aquela igreja poderosa.
milagres. A igreja que vencia toda a perseguição de Herodes, dos fariseus, dos religiosos. Esses religiosos dão trabalho, não dão não? Não é? Aleluia, glória a Deus. Cheios de ódio, possessos de demônios, como aqueles que mataram Jesus. Dentro das igrejas, as igrejas mortas. Falaremos um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o Espírito Santo estava ali, era o representante de Cristo. Cristo foi e agora mandou o Espírito Santo. Lembra-se que o Espírito Santo é que separava uns para apóstolos. Lembra que é o Espírito Santo que enviava. Lembra que é o Espírito Santo que lhes falava. Lembra que o Espírito Santo colocava na boca deles o que eles deviam responder às autoridades. Veja que a força do Espírito Santo fez aquela igreja viva, poderosa. Expulsavam demônios, curavam leprosos, curavam todo tipo de enfermidades. Pregava a palavra Pedro, querido, em Atos 2, a partir do versículo 38. Pedro fez aquela pregação e na mesma hora 3.000 almas se converteram a Cristo. Vamos ver um pouquinho? Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Salvem-se dessa geração corrompida. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta à igreja os que estão sendo salvos, os que devem ser salvos. Pois é, o que nós vemos hoje? Nós vemos esta alegria na igreja, nós vemos esta união como na primeira igreja primitiva. Alguns vão dizer, mas era naquela época. Hoje não há necessidade, hoje a igreja é moderna. Hoje a igreja é normal, essa frieza, essa indiferença, essa facção dentro da igreja, esse ódio e essa politicagem. Sim, vamos chegar agora onde eu queria chegar. Vocês acreditam que todas essas igrejas, e são milhares, de todas as denominações, que tiraram o Espírito Santo e colocaram um político. Não quero trazer o assunto de politicagem para esse vídeo. Já acabou a eleição, já venceu aquele que Deus permitiu e que, claro, os devotos que votaram no senhor Bolsonaro estão inconformados porque o Senhor permitiu que o senhor Lula vencesse. Estão aí os arruaceiros, baderneiros, agredindo, fechando estrada, ajoelhando de forma ridícula nas ruas, com um terço na mão, rezando 1000 Pai Nossos, os outros evangélicos com Bíblia, pastores e pastoras, correndo lá, dando apoio para os caminhoneiros. Hoje eu li que uma pessoa perdeu a doação de um coração. Perdeu a oportunidade de se salvar.
O seu coração estava doente, ele estava na fila e não deu tempo da ambulância levar. Não deu tempo de chegar até o hospital. Uma senhora idosa perdeu o velório da irmã dela. Essa violência toda é de pessoas de igreja. Sim, eles oravam, cantavam, glorificavam a Deus, pediam intervenção militar, pediam ditadura, tudo misturando Deus no meio. É gente religiosa, é gente de igreja, é gente que levava até a Bíblia pelas ruas. Pastora Valdirene, de quem eu já falei um pouco no outro vídeo, pastora Valdirene, ela foi de madrugada lá, dar apoio para os caminhoneiros. Causaram tanto prejuízo, causaram tanta desgraça. BH, capital da minha querida Minas Gerais, bolsonarista bebeu muito de tristeza e matou, atirou lá em petistas que estavam comemorando, feriu 2 e matou um jovem de 28 anos. Lembra o último vídeo meu? Perdemos? Pois é, esse é o Brasil que eu tinha dito no vídeo lá, é o Brasil dividido, é o Brasil do ódio, da intolerância, uma maldição, o inferno, os demônios vieram até esse país, trouxe essa maldição sobre a nossa nação, que hoje pais não falam com seus filhos se não forem bolsonaristas, sempre o outro lado, sempre o lado que perdeu. Famílias divididas, o inferno mandou o seu exército de demônios. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se você já está com raiva de mim. Eu vou orar por você. Acaso, se você estiver já com ódio de mim, você também está morto, como essas igrejas. Você, senhora, você, moça, está morta. Precisa ressuscitar. Eu não sei o que é necessário fazer para que vocês ressuscitem, porque vocês misturam Deus com politicagem, com tal mito, vocês misturam Deus com esse ódio, mistura Deus com essa divisão familiar, irmão não fala mais com o irmão, filho não fala mais com o pai, com a mãe, as coisas nunca foram muito bem entre as famílias, divergências até que são normais entre as famílias, mas dessa vez veio um sentimento satânico, diabólico, não tem perdão, não tem conversa, não tem diálogo. Ou você fica do meu lado, ou você está contra mim. Um sentimento diabólico de não aceitar não só a permissão, a vontade de Deus,
Não é assim que vocês falam, vocês que votaram nesse senhor, que tudo é permissão de Deus, agora não é mais permissão. Olha, seja honesto, você que votou em Bolsonaro, você concorda mesmo com isso? Você vai discordar do próprio Deus? Se o Senhor permitiu que o senhor Lula ganhasse, não vão aceitar. Vão continuar guerreando contra a vontade de Deus, são loucos. É gente de igreja. Como que igreja cujos líderes estão compactuando com esse golpismo, esse é o nome, golpismo, estão indo contra as leis, estão indo contra a Constituição, estão indo contra as autoridades constituídas. Como que essas pessoas dessas igrejas são de igreja viva? A igreja viva tem o Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, nós temos seus frutos. Nós manifestamos frutos do Espírito Santo. Estão se dominando, que nós temos visto ultimamente. Estão se dominando. Eu estou gravando hoje, dia 4. Até dia 2 no feriado agora. Eu fiquei estarrecido com o povo de igreja tomando as ruas do país. Eu sei que é de igreja porque uns oravam e outros rezavam. Em 25 estados desse país. No meu querido Nordeste, só Pernambuco, que acabou rapidinho. Mas o Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste, todos dizendo que são de Deus. Todos, ou em sua grande maioria, frequentando igrejas. O que aprenderam dos seus líderes? O que os seus pastores, bispos, apóstolos ensinaram a eles? Sim, meu querido, minha querida. Agora, muitas igrejas já estão na UTI. Eu disse no vídeo, perdemos, sobre a tristeza do Senhor. E você, que poderia até ter votado no senhor Bolsonaro, mas não perder a consciência, ou pelo menos não perder a visão, não perder o respeito pela verdade, não perder o temor de Deus. Aplaudir, compactuar com essa loucura que aconteceu especialmente de domingo até ontem, quinta-feira. Acabam indo para casa, todos fracassados, todos derrotados, à base de mentira, de fake news. É mentira e fake news o tempo todo, a convocação que o exército iria estar junto com eles para dar um golpe. Quanto mal, quanta rebeldia, invocando o nome do Senhor para se juntar a eles. O Senhor já tinha decidido no domingo, na eleição. O Senhor já tinha tomado a sua decisão e eu vou permitir que o candidato da oposição ganhe. E essa turma
possessa de demônios, enraivecida, 13 loucadas. Essa turma cujo ódio domina os corações e os pensamentos, não concordaram com Deus e discutiram com o Senhor. A profeta lá que tinha profetizado para a primeira dama, a bonita Michele, que o marido ia vencer, ela estava louca. Senhor, nós não aceitamos. Senhor, nós não aceitamos. Senhor, esse homem não vai sentar na cadeira do mito. Vai sentar a partir do dia 1º de janeiro. Gente da igreja, eu tenho que falar porque são gente que eu vi orando, rezando. Depois vão os cultos. Agressões, ódio, mentira, ataques. Mas Jesus, Senhor, vem em nosso socorro. Senhor, toca nos corações dos generais, dos comandantes. O que é isso? 68 anos, como eu disse no vídeo, perdemos. Eu nunca vi isso. O Senhor está voltando. E vocês que aplaudem, compactuam, concordam disso, vocês estão trilhando o caminho do inferno. Vocês vão perecer nas chamas do inferno. É a palavra de Deus que vocês estão desobedecendo, confrontando, que vocês não estão tendo a humildade de aceitar a permissão do Senhor. A vontade do Senhor. Vocês enlouqueceram. Esse espírito maldito que se apossou de alguns homens, espalhou pela nação e contaminou todo mundo. E contaminou tanta gente. Vejam o que diz o Espírito Santo no livro de Atos, por meio do querido médico Lucas, que é o autor do livro de Atos. Preste atenção nisso aqui, meus queridos, minhas queridas. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou, os colocou como bispos. Olha quem é que nomeou eles como bispos. O Espírito Santo. Para pastorear. Para quê? Para que mesmo que o Espírito Santo constituiu os bispos? Para pastorear a igreja de Deus. A igreja de Deus, o rebanho. Que ele comprou com seu próprio sangue. Vocês veem então o preço que esses líderes de igreja, que esses apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, obreiros vão prestar diante do Senhor. O Espírito Santo os colocou para pastorear a igreja que Cristo comprou com seu sangue. E eles começaram a enxergar a sua própria visão. Eles começaram a ser guiados por sua própria visão. E não mais por isso, não mais pela palavra. Agora nós vamos cuidar do Senhor Messias. É dele, é dessa alma, porque nós precisamos é desse Messias, não é daquele que comprou a igreja com seu sangue, mas é desse. E assim fizeram, colocaram lá nos púlpitos. Agora não é mais a Bíblia, agora é o discurso do Senhor Presidente Messias. Essa igreja vai sobreviver, sim, vai virar um clube, não são poucas. A igreja aí da foto aí, lá do Maranhão, um líder lá ensaiou todo mundo para fazer a arminha, mirando para o céu.
Vocês não se assustam. Até você que votou em Bolsonaro deveria se escandalizar. Mas se você já foi possuído por esse espírito, certamente que vai achar que está tudo bem. Não brinque com o inferno. Não brinque com o inferno. São a esses líderes que o Senhor vai dizer naquele dia. Quando chegar diante dele, Senhor, nós fizemos tantas coisas em seu nome. Eu vou lhes dizer, nunca vos conheci, afastem de mim, apartem-se de mim, vocês que só fazem o mal. É isso que vão ouvir. Os pregadores do ódio escolheram o ódio do que o amor de Cristo Jesus. É assustador. Jeremias 23, ai dos pastores que destroem, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram, expulsaram o meu rebanho, sim. Muitos dos rebanhos das igrejas não suportaram mais ouvir os discursos, as pressões psicológicas, os discursos de ódio, não suportaram mais ouvir os discursos de vitória de político, não suportaram mais as pressões para orar e jejuar para que o senhor Bolsonaro ganhasse as eleições e foram embora. Fugiram das igrejas. Olha o que o Senhor Deus disse dele. Expulsaram o meu rebanho, não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor que está me ouvindo falar com vocês. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. É o que Deus esperava dos pastores que cuidaram do Senhor Messias Bolsonaro. O Senhor constituiu eles para cuidar do rebanho, não de um homem ímpio. Nunca se converteu, nunca temeu a Deus. Começou a colheita dele e é só o começo. Eu avisei.
pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Chega. Sim, a igreja morre quando tem nos púlpitos líderes, não só como o pastor Valdirene. Eu cansei de ver nas redes sociais, cansei de ver no YouTube, todo tipo de liderança evangélica, líderes desesperados, desejosos de uma ditadura, de um golpe. Não respeitaram a vontade do Senhor. Essas igrejas, infelizmente, se esses homens e mulheres não se arrependerem, não virem a público reconhecendo o seu erro, não se quebrantarem diante, não se arrependerem de todo o coração, não chorarem, não jejuarem, não clamarem diante do Senhor, as igrejas deles se transformarão no que já tem sido, em clube e palanque político. Quem sabe nas próximas eleições convidar políticos para ocupar os púlpitos. As ovelhas sinceras, como meu irmão, que triste fez como grande parte das ovelhas se afastaram, o Senhor vai cuidar, porque a igreja também somos nós. Sim, nós somos morada do Senhor. E se você, meu irmão, minha irmã, não compactuou com isso, está triste, abatido, continue firme no Senhor, não desanime, ora para que Ele te mostre uma igreja. Ainda tem, sim, tem igrejas que repudiaram, tem igrejas que não compactuaram, tem igrejas que ficaram assustadas, escandalizadas. E aqueles que vão se perder por causa dessas igrejas, por causa desses líderes, ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e se atirar nas profundezas do mar, diz o Senhor. Mas você que está firmado, não é em igreja, não é em placa, não é em líder, mas na palavra do Senhor, fique firme, fique firme. Eu encontrei uma boa igreja. Eu sei até as posições políticas de alguns líderes, etc. Mas eles respeitaram. Na igreja nunca teve uma palavra sobre politicagem. Recebe meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu. Siga em frente, porque você é a igreja antes dos mármores, antes dos prédios. Recebe meu abraço. O Senhor te ama, o Senhor cuida de você, rebanho dele. Muito obrigado. É triste, mas não vamos desanimar, não vamos nos desanimar. Nós temos o pastor maior, o Senhor é o nosso pastor, e não nos faltará o Espírito Santo. Amém? Muito obrigado.